Continuando aqui a nossa conversa sobre altas habilidades e superdotação, hoje eu quero compartilhar com vocês 14 traços de criatividade das pessoas superdotadas. E ao longo do percurso, nós também vamos conversando sobre os pontos de contato entre a superdotação e outras condições, como o autismo, TDAH e etc. Tá bom? Vou virar minha tela aqui para que vocês vejam melhor os meus slides. E o primeiro ponto a primeira característica é a originalidade. Então, como essas pessoas tendem a integrar muitos dados ao mesmo tempo e fazer isso de forma diferente, as ideias que elas verbalizam ou que elas fazem tende também a ser muito diferente da norma e pode ser inusitado, pode ser muito admirado, às vezes não vai ser compreendido. Nós sabemos pelas histórias dos artistas, por exemplo, que só décadas, séculos depois é que eles receberam o valor devido, e em vida, muitas vezes, eles foram ignorados, criticados, e as pessoas não compreendiam o que eles queriam dizer, porque estava muito à frente do seu tempo. A segunda característica é ter um mundo imaginário muito rico, um mundo da fantasia, cheio de elementos imagéticos, e quando a pessoa compartilha essas histórias, geralmente as pessoas gostam muito, mas o risco é se manter nessa bolha do mundo imaginário com receio de compartilhar as suas ideias e não ser compreendido ou não ter o valor devido, porque às vezes a pessoa vai cultivando, né, vai acumulando esse tipo de frustração e acaba também por uma questão autoimposta, né, por uma regra autoimposta, deixando de compartilhar as suas histórias, as suas ideias e esse mundo imaginário. Mas é muito interessante, eu vejo no consultório que as crianças fazem isso muito bem, escrevem com liberdade mental, e é lindíssimo. Então, eu espero que vocês estejam usando também esse mundo imaginário a favor da sua produtividade ou a favor do seu bem-estar. A terceira característica é a imaginação. Eu sempre gosto de diferenciar com os meus alunos a fantasia da imaginação e da criatividade, porque na fantasia tem os elementos oníricos, simbólicos, imagéticos, e na imaginação, muitas vezes, também nós temos coisas irreais, algo que ainda não existe, mas a pessoa superdotada, ela tem o potencial de criar, e aí entra a criatividade. Nós percebemos, por exemplo, na história do Elon Musk, na SpaceX, que ele conseguiu trazer um foguete, estacionar um foguete na base de volta, e isso era algo inimaginável, algo que as pessoas nem cogitavam, nem conseguiam pensar nessa possibilidade, e ele, além de pensar, ele conseguiu recursos, conseguiu quem investisse na ideia dele e conseguiu executar. Então, isso vai além da norma. E aqui, a quarta característica é que, em vez de masterizar o que já foi criado, a pessoa superdotada, ela vai além, ela gosta de pensar em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã, como a Alice no País das Maravilhas. E um exemplo disso é a banda da Lady Gaga, que trabalha com jazz. Então, eles conseguem improvisar. O músico que é inteligente, ele memoriza muitas peças, ele sabe tocar tudo de cor. A pessoa, o músico, né, que é superdotado, ele consegue improvisar, ele consegue criar enquanto ele está executando a obra, enquanto a pessoa, o cantor, às vezes, está saindo ali, fugindo às regras. Então, esse é um outro ponto, e pode acontecer em vários contextos. O quinto ponto é ter um senso de humor muito apurado e, às vezes, enxergar graça em coisas que as pessoas não enxergam, em algo incomum. E, às vezes, fazer comentários também que, para a pessoa, é divertido, é engraçado. O problema é que nem sempre os outros vão rir, porque para ter graça, o grupo precisa compartilhar aquelas informações, aquele repertório. Por exemplo, eu vou compartilhar aqui algo que aconteceu comigo. Outro dia, eu e meu marido estávamos assistindo a um show do Caetano Veloso, e aí, depois de ouvirmos a música London, London, eu fiz o seguinte comentário. Bom, eu disse a ele, será que nós também vamos ver bruxas no céu de Londres? Aí ele me perguntou o que é, Lígia? Como é que é? E aí, eu disse, o Caetano não cantou que estava buscando as bruxas no céu de Londres? E ele canta mesmo, né? Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky. E aí nós percebemos que eu cometi o seguinte equívoco. Eu troquei a palavra disco em inglês pela palavra bruxa em francês. Então eu estava cantando Well, my eyes go looking for flying saucers.
in the Sky. Eu não consigo cantar de outro jeito, mas nós percebemos que Flying Saucer não é igual a Flying Saucier. E, na verdade, eu troquei essas palavras, ele achou muito engraçado, porque a minha confusão indicava uma ingenuidade, uma mega distração e a pretensão de ser coautora da música do Caetano. Mas a piada não viralizou porque as pessoas ou me achavam fofa ou não compreendiam, não entendiam qual era a piada, não achavam graça. E é isso, no meu caso não foi intencional, não fiz esse humor, não fiz essa conexão de propósito, foi engraçado porque eu estava distraída mesmo, confundi as palavras, mas a pessoa superdotada, ela realmente pode ser intencional nessa criação. E aí fica muito interessante, né? Uma pessoa agradável, né, para se conversar, para pensar junto, para fazer os trabalhos. O sexto ponto é ter muitos insights, ideias diferentes, soluções criativas para vários problemas. Então a pessoa pode contribuir muito, tanto no trabalho, na escola, em casa. Agora, um cuidado imenso que nós precisamos ter para não invadir o território do aprendente. Então, se você é professor, você não pode oferecer as soluções prontas, os resultados para o aluno, mesmo que ele esteja demorando em alguma etapa, você pode ajudar, fornecer recursos, ferramentas. Na terapia, nós não podemos oferecer soluções mágicas, então, sim, podemos oferecer histórias, mas também, como no caso do aluno, podemos oferecer recursos, informações, inspirações, mas é muito importante não sugestionar essa pessoa, não dar sugestões e respostas prontas para as soluções que parecem óbvias, né, para os problemas que parecem óbvios de solucionar para a gente, e no caso do aluno ou da pessoa que está em terapia, talvez não seja. Então, esse é um ponto que as pessoas superdotadas precisam tomar cuidado, e todos nós, pessoa que tem TDAH também, às vezes ela completa a frase do outro antes da pessoa terminar, ela que é impulsiva e às vezes interrompe o trabalho, o pensamento, a reflexão de quem está com ela, né, do seu interlocutor, e aí é um cuidado imenso que nós precisamos ter, principalmente se somos professores ou terapeutas. O sétimo ponto é ter uma visão do futuro, uma visão além do alcance. A pessoa superdotada, ela parece realmente mais intuitiva, mais conectada com o cosmo, e aí ela consegue também prever informações, por isso dá saltos de aprendizagem, e aí realmente parece, às vezes, muito mais criativa, muito mais intuitiva do que as outras pessoas, porque realmente esse elemento da sensibilidade pode fazer com que ela capte sensações, estímulos sensoriais, mais do que os outros, e também por essa facilidade de integrar os dados, então tem um mapa mental muito mais claro do que de uma pessoa neurotípica, então por isso ela consegue navegar e já prever, já antecipar possíveis problemas, soluções, questões e também, às vezes, inovações. O oitavo ponto é ter muito bom gosto. Às vezes os pais estranham porque a criança está num ambiente relativamente simples e ela gosta de comer com um talher bonito, ela gosta da mesa posta, ela gosta de músicas eruditas, ela gosta de ir a lugares elegantes, e é muito diferente dos irmãos. Quando a pessoa já é adulta, talvez ela nem consiga permanecer em lugares em que as pessoas usam palavras inapropriadas ou que o ambiente seja de mau gosto mesmo, porque ela se sente sobrecarregada, ela sente às vezes dor, enjoo, fica estressada, e isso é muito interessante. E o ponto extremamente positivo é que as pessoas pilotadas com esse senso estético muito apurado, elas são excelentes arquitetas, decoradoras, musicistas, então em várias áreas esse bom gosto vai facilitar bastante. Agora, infelizmente, as pessoas superdotadas podem sofrer preconceito e receber rótulos de metida, de snobs, de seletiva e até de preconceituosas, porque às vezes os outros entendem que ela não gosta do que é simples, mas a elegância está justamente, às vezes, conectada à simplicidade, mas daí a explicar isso leva tempo e talvez a pessoa nem consiga compreender também o que ela deve explicar. Então, nós estamos falando aqui sobre os traços, as características, essas características são super positivas, mas muitas vezes, porque não são compreendidas socialmente, porque estão fora da norma, fora da média, a pessoa que tem essas qualidades
também pode sofrer com o isolamento social, né, o preconceito mesmo, capacitismo, uma série de fatores. E o nono ponto é não ser conformista. Então, as pessoas superdotadas geralmente não têm medo de ser diferentes, então, diante desses julgamentos, das críticas, talvez essa pessoa não sofra tanto. Mas isso depende. Eu observo que, às vezes, os homens superdotados não reparam tanto essas críticas e também não querem mascarar as suas características para se sentirem pertencentes, mas as mulheres, muitas vezes, elas me contam: ah, mas eu não sou convidada para uma festa, ah, eu percebo que as pessoas não me compreendem, as pessoas me excluem do grupo. E aí a pergunta é: você gostaria de participar do grupo? E na maioria das vezes, elas não gostariam. Então, o trabalho precisa ser para encontrar a sua tribo, porque existe. E às vezes a pessoa está se esforçando para estar num ambiente que não é o dela. E aí, quando ela tem essa clareza, costuma ser muito rápido e a pessoa redireciona a sua energia para onde realmente importa. O 10º ponto é ter flexibilidade mental. Então, a pessoa superdotada, ela não costuma ficar paralisada diante dos imprevistos. Isso é bastante diferente das pessoas autistas. O autismo nem sempre vem com essa inflexibilidade mental muito forte. Às vezes a pessoa pode até ter abertura a experiências, né, às novas experiências, mas no caso dos superdotados, eles tendem a usar caminhos alternativos para resolver os problemas, a pessoa consegue até tirar proveito dos resultados que não são aqueles previstos, aqueles esperados, então a pessoa tende a ter flexibilidade mental, por isso tem humor, consegue criar com mais facilidade, consegue se divertir, brincar com as ideias, sem medo do julgamento, mas a pessoa autista, pelo contrário, é bastante frequente que ela queira a segurança, que ela se sinta muito vulnerável diante de mudanças, por exemplo. Então, em fase de transição, mesmo que a pessoa seja superdotada, né, autista e superdotada, tem a dupla excepcionalidade, então ela performa muito bem ali no seu ambiente de trabalho, na escola, mas em fases de transição, talvez o desempenho caia, porque a inflexibilidade mental, né, esses olhares que ela ainda não conhece, ou a rotina que ela ainda não conhece, faz com que ela fique muito aflita, às vezes sobrecarregada, e aí não consiga exercer essa criatividade. E aí, à medida que vai conhecendo o novo território, que vai se sentindo mais segura, mais confiante, aí volta também a ser criativa. O 11º traço de criatividade das pessoas superdotadas é a produtividade mais elevada. Então, parece que o dia da pessoa superdotada tem 48 horas. É diferente no caso do TDAH, que parece que tem um dia mais encurtado, porque a pessoa tem dificuldade de planejar, de executar as tarefas na sequência, de uma forma organizada, perde muito tempo nessa janela de transição entre uma atividade e outra, então acaba não produzindo como gostaria, às vezes procrastina tarefas, então não tem a produtividade elevada. É o oposto no caso da pessoa superdotada, a gente não entende às vezes como a pessoa acorda às 5, surfa, volta para casa, prepara o café da manhã, leva as crianças à escola, faz balé, é professora de yoga, lidera um laboratório com várias pesquisas em Stanford, estou falando no caso da Kay Tai, que é uma pesquisadora fantástica, e ela tem múltiplas habilidades, executa muitas tarefas com excelência e está sempre bonita, elegante, divertida, sorridente. Então é diferente, é uma pessoa produtiva e muitas vezes feliz, e ela sabe usar as suas habilidades a seu favor. Agora, o 12º traço de criatividade das pessoas superdotadas é a abertura a novas experiências. Então, essas pessoas geralmente estão preparadas para experimentar ideias novas, para correr risco, para se divertir ao longo do processo de aprendizagem. Então, elas não estão apegadas àquele resultado preciso, definido e pré-concebido. Elas aprendem com tudo o que acontece. É o que a doutora Carol Dweck chama de mentalidade de crescimento. Então, essas pessoas são mais flexíveis, não estão apegadas àquele resultado pré-definido, então conseguem se divertir mais e estão sempre abertas às novas possibilidades. E o 13º ponto é gostar de conexões diferentes e também não ter essa ideia pré-definida do que seja um relacionamento, seja amoroso ou amizade. Então, às vezes, a pessoa mora num país e está
casada com alguém que vive em outro país, você precisa viajar, fazer palestras, dar aulas, a pessoa não vai ficar enciumada, não vai ficar monitorando o outro. Então, às vezes, os relacionamentos também parecem pouco convencionais. Esse é um ponto. As pessoas superdotadas, às vezes, são vistas como exóticas, muito diferentes, à frente do seu tempo. E o 14º traço criativo das pessoas superdotadas é saber fazer perguntas muito criativas. Então, se as pessoas inteligentes, apenas inteligentes, elas sabem responder perguntas com precisão, porque elas conservam muitos dados, elas memorizam muitas informações, sabem muito, então elas conseguem responder perguntas difíceis. Já as pessoas superdotadas, elas sabem fazer as perguntas difíceis, elas sabem formular perguntas inteligentes, e aí, claro, elas conseguem produzir pesquisas inovadoras, projetos interessantes, deixar as suas interações muito mais ricas, e isso é maravilhoso. Então, nós fechamos os 14 pontos da criatividade das pessoas superdotadas. E agora, como sempre, deixe aqui nos comentários as suas reflexões, compartilhe as suas histórias e acrescente também os tópicos personalizados dessa lista. Aproveite para curtir e compartilhar esse vídeo com quem você gosta, porque, infelizmente, muitas pessoas superdotadas sofrem com a síndrome do impostor, às vezes a síndrome de Cassandra, que nós já falamos aqui em outros vídeos, e aí elas acabam deixando de exercitar a sua inteligência, deixam de compartilhar suas histórias, o seu humor, a sua criatividade, as suas ideias. Então, é importante aumentar essa conscientização também a respeito desses cérebros velozes, muitas vezes que vem junto com outra condição, como TDAH, como o autismo, e aí às vezes, compromete o funcionamento do outro ou acaba favorecendo. Todos os cérebros são incríveis, como diz a Temple Grandin, né? Então, nós estamos aqui justamente para aprender mais sobre o nosso próprio cérebro e também facilitar o crescimento das outras pessoas. E claro, se inscreva na comunidade para que você não perca nenhum dos próximos vídeos. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau!